Seja bem-vindo ao canal Papo Neuro com o Dr. Bebeto Moreira de Souza. Não esquece de se inscrever apertando o botão logo abaixo do vídeo e ativar o sininho para que você fique sabendo antes das novidades aqui no nosso canal. Tem de muitos e muitos anos a espectroscopia já é utilizada em laboratório químico para fazer diferenciação de substâncias. Então, vou passar um filmezinho aqui para a gente ter ideia do que acontece. Tá? Como é que é essa história da espectroscopia no laboratório químico. Então, deixa eu só voltar aqui do início. Aqui, ó. Então, esse é um aparelhinho de ressonância dentro de um laboratório. E aí, essa é a estrutura interna desse aparelho de ressonância, onde se coloca um probezinho, um tubo de uma espécie de um tubo de ensaio diferenciado. Isso é um magneto, tá? Existe um revestimento de hélio com nitrogênio, e aqui vai ser a bobina realmente que vai determinar, né, o campo magnético ao redor desse probe, tá? Então, o camarada, se ele tem uma dúvida do quais os constituintes que existem dentro de uma determinada solução, então a máquina faz isso ali, ó. Dentro do tubo de ensaio, ele não sabe exatamente o que tem ali dentro daquela solução, coloca dentro lá do aparelho de ressonância magnética, e aí ele vai lá fazer o que o técnico faz nas máquinas com o paciente lá dentro, né? Começa a fazer cálculo. Isso aqui são os pulsos de radiofrequência, que ele vai disparar em cima daquela solução, e o resultado final vai ser a obtenção de um gráfico. E a partir deste gráfico aqui, a partir da análise deste gráfico, dependendo dos picos, ele vai identificar que substância é aquela. Então, muitos anos depois que nós utilizamos a espectroscopia, né, em laboratório químico, a gente passou a fazer imagem e voltou depois a usar a espectroscopia como mais uma ferramenta dentro da ressonância magnética, né? Em algumas situações ela ajuda bastante, em outras ela é pouco relevante. Então, vamos ver um pouquinho disso aqui como uma aula geral, assim, que a gente vai usar esses conceitos tanto em doença inflamatória, infecciosa, quanto doença degenerativa e tumores também. Então, disso aqui, ó, é como se a gente estivesse pegando a pipeta lá no laboratório. A gente vai fazer a demarcação de uma área exclusiva do tecido e a gente vai excitar somente aquela porção ali do tecido, né? A gente vai escolher um voxel, né? Uma área volumétrica ali do parênquima cerebral, para que a gente possa fazer o estudo da espectroscopia. A espectroscopia se dá mal com sangue, se dá mal com osso. Então, a escolha também do local é um aspecto importante aqui para a gente definir. Muito bem. Então, de uma maneira geral, a ressonância magnética, sendo baseada nos prótons de hidrogênio, tem o seu sinal obtido, em sua maior parte, a partir das moléculas de água. Então, eu preciso afastar o papel da água naquele tecido que vai ser excitado, para que eu possa perceber o hidrogênio presente em outras substâncias, né? Presente em lipídio, em aminoácidos, em lactato, N-acetilaspartato, enfim, inúmeras moléculas onde tem hidrogênio, e em cada molécula o hidrogênio vai ter um comportamento magnético diferente, justamente pela presença dos outros átomos ao seu redor, e é essa diferença que a espectroscopia vai conseguir perceber. Ele vai processar e ele vai reagir ao campo magnético e à excitação da radiofrequência de forma diferente na dependência da sua vizinhança, dos outros átomos que tem ao seu redor. Então, após a exclusão da participação da água, que a água tem tanta importância para o sinal da ressonância que eu preciso afastá-la, começa a aparecer, então, o papel do hidrogênio, variando de forma diferente nas diversas moléculas que compõem também o parênquima cerebral. Então, aqui essa é uma curva espectroscópica, e é a partir da análise daqui, ó, da base desta curva, que eu consigo perceber que substâncias estão sendo predominantes aqui, ó. Neste caso aqui, ó,
este pico aqui, ó, posicionado aqui nesse ponto de 2,0, representa o hidrogênio que está na molécula de N-acetilaspartato. Um outro pico aqui um pouquinho mais baixo é o hidrogênio que está na molécula de creatina. Aqui em 3,2, mais ou menos aqui, ó, é o hidrogênio que está na molécula de colina. E assim, sucessivamente, em vários pontos do espectro, eu consigo, se houver um predomínio de hidrogênio, eu, por inferência, eu vou conseguir imaginar que tipo de substância que está em acúmulo ou em decréscimo em relação a esse padrão normal que eu tenho do parênquima cerebral. Então, tendo isso aqui como base, essa elevação, pico de N-acetilaspartato, creatina e colina, formando esse aspecto como se fossem montanhas, né, uma cadeia montanhosa decaindo de tamanho, eu vou identificar as outras alterações nessa curva do espectro. Muito bem, então essas substâncias vão me ajudar a imaginar o diagnóstico. Então, se eu vejo predomínio de lipídios, né, ou estou diante, o voxel foi colocado em cima de alguma coisa gordurosa, isso é comum às vezes, por desatenção, o voxel muito próximo da linha média, e se a foice interhemisférica tiver um lipominha, uma gordurinha na foice, que é comum, às vezes pode dar um predomínio de gordura. Se houver lactato, eu penso em necrose. O N-acetilaspartato é um marcador neuronal, então nas doenças que destroem neurônio ou substituem o neurônio, o N-acetilaspartato está baixo. Ou, eventualmente, como a doença, por exemplo, doença de Canava, há um aumento desse metabólito, então o N-acetilaspartato está muito alto. Glutamina indica um metabólito que faz parte do metabolismo nitrogenado em circunstâncias como, por exemplo, insuficiência hepática, a glutamina está elevada e a gente consegue perceber isso na espectroscopia. A creatina é o metabólito mais estável e é utilizado como referência. A análise da espectroscopia ela é sempre feita em relação a uma referência, e a referência tem que ser na própria curva. E essa curva, a referência na curva é dada pela creatina. A colina é um marcador de membrana, então, nas doenças que aumentam o turnover celular, a colina aumenta, nas doenças que destroem neurônios, a colina diminui, enfim. O minoxidil, um açúcar, né, participa no metabolismo energético, está aumentado em diabéticos, e durante algum tempo, felizmente pequeno, isso foi utilizado aí como um diagnóstico adjuvante de doença de Alzheimer. Nós vamos ver isso um pouquinho depois. Então, aqui, ó, mais uma vez, a curva normal, infelizmente a curva não vem com esses labels aqui, né, indicando N-acetilaspartato, glutamina, creatina, colina e minoxidil, mas a gente olhando aqui, ó, para a linha de base, vendo essa marcação da linha de base, a gente sabe quem é quem. Muito bem, situações clínicas, é o que importa aqui, ó, neoplasia de baixo grau, como há uma substituição do neurônio por a neoplasia, então uma diminuição do N-acetilaspartato. A colina é um pouco elevada, mas não muito, porque é uma lesão de baixo turnover celular, e a creatina, a colina ultrapassa aqui o pico da creatina. Então, basicamente, é N-acetilaspartato baixo e colina levemente elevada. Às vezes, a neoplasia é muito bem diferenciada, o N-acetilaspartato nem diminui. Então, vamos ver aqui um caso. Uma paciente de 57 anos com convulsão, um flare, uma lesão infiltrativa extensa, intraxial, aparece uma areazinha de realce pós-contraste, e foi colocado um voxel na lesão, e esse voxel aqui, ó, demonstra para a gente, ó, em 2,0 aqui o N-acetilaspartato baixo, aqui em 1,5, está vendo talvez uma irregularidade ou um aumento de lipídio de alguma forma, e aqui observe aqui, ó, a colina, o pico da colina maior do que o da creatina, deveria estar aqui embaixo. Então, o N-acetilaspartato deveria estar aqui em cima e não está. Então, colina maior do que a creatina e o N-acetilaspartato ao nível de 2,0, muito baixo aqui, ó. Um outro caso aqui, ó, também uma lesão infiltrativa extensa no lobo temporal esquerdo.
Aqui é o mapa de perfusão, não demonstra alteração, ou mínima alteração perfusional até para menos. E aqui ó, as duas possibilidades que a gente pode ter, ou analisar o gráfico, nesse caso em 2.0, o N-acetilaspartato, que deveria estar aqui em cima, está aqui embaixo, e aqui a colina ultrapassando o pico da creatina. Então, colina elevada, N-acetilaspartato baixo, aqui ó, sugerindo como neoplasia, que era já o que a imagem anatômica já me sugeria. Na verdade, então, a espectroscopia ela é sempre um adjuvante. O que eu penso nas imagens anatômicas, perfusão, contraste, se a espectroscopia estiver em linha, eu acredito nela. Se ela estiver muito diferente, eu vou tentar achar um defeito nessa curva ali. Neste caso aqui, para esse tipo de lesão, é um adjuvante. Uma outra possibilidade que algumas máquinas podem fazer também é construir esse tipo de gráfico aqui, ó. Então, quando eu faço a análise multivoxel, é possível vamos dizer, a magnitude deste pico aqui, ó, de colina, no caso aqui, ó, eu transformar isso em cor. Então, eu crio um mapa de cores em regiões com distribuição de colina diferente, apesar de todos vão estar elevados, aqui sobretudo em vermelho, pela magnitude desse pico, sempre tendo como referência em creatina. Imagine aqui ó, vários voxels, aqui há essa diferença entre um e outro, e em outras áreas está um pouquinho menor, e assim vai variando aqui de azul até vermelho. Isso é a possibilidade que as reconstruções computadorizadas permitem nós fazermos com qualquer números matemáticos matriciais, a gente pode transformar isso num mapa. Tá? Um outro paciente aqui ó, com um diagnóstico sugestivo de um tumor de baixo grau, e observem aqui a curva em 2.0 N-acetilaspartato normal, creatina e a colina ao mesmo nível da creatina. Então, uma curva quase normal, praticamente normal aqui. Ó. Então, isso também sugere esse diagnóstico. Às vezes a neoplasia é tão bem diferenciada que a espectroscopia faz parecer como um parênquima normal. Neoplasias de alto grau, as alterações já são mais exuberantes, né? O N-acetilaspartato muito baixo, surgimento de lactato por necrose, um aumento acentuado de colina por alto turnover celular. Então, esse caso aqui, ó, o paciente que apresentou um quadro súbito, ele foi internado e ficou um mês para poder fazer essa ressonância magnética. Ele foi inicialmente rotulado como AVC pela subitaneidade do quadro, mas posteriormente veio-se a confirmar uma neoplasia. Então, observe aqui ó, a imagem T1 antes e após. Após contraste aparece várias áreas de realce aqui, ó, toda a extensão dessa lesão aqui, ó, aqui um realce nodular irregular, um realce mais giriforme. A perfusão talvez um pouquinho mais aumentada nesta área aqui, possivelmente uma área um pouco mais agressiva, né, de linhagem mais agressiva aqui, celularidade mais agressiva, e observem aqui o multivoxel, né? Então, nós vimos alguns casos de exemplos de voxel único e aqui um multivoxel. Habitualmente, quando a gente escolhe um ou outro, é dado na medida da nossa dúvida, ou traduzindo de outra maneira. Quando a pergunta que eu faço para mim mesmo é aonde está a lesão, a resposta é multivoxel. Quando a pergunta que eu faço para mim mesmo é o que é essa lesão, a resposta é voxel único. Então, basicamente, isso dá com clareza a ideia de quando a gente usa alguma coisa. A princípio, a ideia de multivoxel ela parece muito atraente, né? Porque, em tese, você pega uma área muito grande do encéfalo, em contrapartida, as curvas são muito ruins em termos de qualidade técnica, e por isso a gente prefere voxel único, que costuma dar uma curva de qualidade técnica melhor. Mas nesse caso aqui, então, observe, no multivoxel, escolhendo uma área aqui, ó, no hemisfério contralateral, aparentemente sadia, eu vejo aqui a curva, né? Aqui N-acetilaspartato, creatina e colina. Aqui a colina está até um pouquinho elevada, mas vejam, foi escolhida essa região aqui, esse voxel aqui. E na imagem aqui de baixo, o voxel escolhido foi lá no meio da lesão, e aparece aqui ó, em 2.0 o N-acetilaspartato lá embaixo,
e aqui a colina muito elevada. Tá? Esse paciente ele teve que, primeiro ele foi uma biópsia por agulha, veio inconclusivo, e depois ele foi a uma craniotomia e confirmou um diagnóstico lá de glioblastoma. Doença de Alzheimer, a gente vai estudar isso depois ali, ó. Felizmente isso aí a gente já está meio que abandonando esse negócio aí, foi algo que não deu certo, fazer espectroscopia para Alzheimer. Respeito ainda quem faça, viu, gente? Se tiver alguém aí, mas é uma questão pessoal minha e de muita gente, né, que não acredita mais nisso, né? Mas durante um tempo a gente até acreditou. Bom, aqui, ó, nesse caso, a gente vê na doença de Alzheimer, num paciente que tenha uma condição clínica favorável, né, para esse diagnóstico. Se ele tiver, se não for diabético e tiver minoxidil elevado, isso reforça a impressão diagnóstica do paciente que tem Alzheimer. Nós vamos ver isso em doença degenerativa, que outros métodos, sobretudo de medicina nuclear, suplantam bastante o papel da ressonância magnética para esse diagnóstico. Tá? Então, aqui nesse caso, ó, em 2.0, o N-acetilaspartato, que deveria estar aqui em cima, se eu tenho, ó, a minha referência é creatina. Então, a creatina tem esse pico aqui, ó, nessa altura, o N-acetilaspartato deveria estar mais aqui em cima, proporcionalmente. Não está. O N-acetilaspartato diminuindo, porque no Alzheimer é uma doença que despovoa neurônio, então o N-acetilaspartato cai. E o mioinositol elevado, ultrapassando aqui, ó, o nível da colina. Então, nesse caso, essa combinação de um critério clínico favorável para o diagnóstico, N-acetilaspartato baixo, mioinositol mais alto, ratifica esse diagnóstico de Alzheimer. Encefalopatia hepática, a glutamina ela fica aqui na base do N-acetilaspartato, né? Então, as alterações, elevação de glutamina e diminuição do minoxidil. Essa diminuição do minoxidil é muito difícil de ver, mas a elevação da glutamina é mais fácil. Então, aqui é um paciente com a imagem anatômica, não precisa nem de espectroscopia, né, para sugerir esse diagnóstico, apesar de haver outras possibilidades que não só a insuficiência hepática para dar esse tipo de alteração aqui, né, esse persinal em T1 na região dos núcleos da base, na região mesencefálica anterior. E na espectroscopia aparece aqui, ó, essa indentação na base do N-acetilaspartato, a nível de 2.1, 2.2, glutamina elevado. O minoxidil aqui eu botei a seta, mas isso aqui no dia a dia fica muito difícil de ver. O minoxidil é muito inconstante, mas essa aqui é mais fácil de ser visto. Tá? Então, o voxel plotado aqui, ó, na região mais posterior, poderia ser colocado, inclusive, lá no meio, em qualquer parte aqui, poderia colocar o voxel, e essa alteração a gente perceberia também. Um detalhe curioso é que quando o paciente faz transplante, por exemplo, você repete a ressonância magnética, a espectroscopia, isso aí volta ao normal. Encefalopatia mitocondrial são casos ultra específicos, né? São doenças que a gente vai fazer em criança, diagnósticos em criança, né? Na região dos núcleos da base, lactato elevado, né? E N-acetilaspartato baixo, colina elevada. Então, a doença de Lee, uma criança de 4 anos com retardo de desenvolvimento. Isso aqui, ó, é uma imagem característica, né, desse acometimento dos núcleos da base. E a gente observa aqui, ó, na espectroscopia com um determinado padrão técnico, né, com um tempo de eco mais longo, o lactato ele forma um duplo pico invertido, né? Então, no TE curto ele faz um pico, e quando a gente faz um TE longo ele faz uma dupla depressão, seria um termo mais adequado, mas usam esse termo de duplo pico invertido, ao invés de falar um duplo vale, é um duplo pico invertido. Então, lactato aqui, ó, com duplo pico invertido, colina mais elevada do que a creatinina, diagnóstico de doença de Lee. Abscessos e neurocisticercose, aumento de aminoácido, aumento de succinato. Observem aqui, então, esse paciente de 40 anos com SIDA, apresenta uma lesão infiltrativa. A gente fica na dúvida séria, realmente, se isso aqui é uma lesão infecciosa ou uma lesão tumoral.
você pensa em linfoma, algumas coisas assim, você faz um contraste, apresenta um realce muito irregular pelo meio de contraste, você permanece nessa dúvida, e aí, ao fazer aqui um multivoxel, a gente observa aqui nessa região escolhida aleatoriamente como uma área possivelmente normal, aparece N-acetilaspartato, creatina e colina, e nesse caso o voxel lá dentro da área lesada apresenta lá uma elevação acentuada lá de lactato. Tá? Então, nesse caso aqui, sugerindo um diagnóstico, se a gente estava na dúvida entre tumor e doença infecciosa, com essa espectroscopia, a nossa cabeça se volta mais para o diagnóstico de uma doença infecciosa. Hipoxemia e TCE, por exemplo, a gente vê destruição neuronal, então tem diminuição do N-acetilaspartato, colina elevada na fase principalmente de cicatrização do parênquima, né, seja por hipóxia ou seja no TCE, e elevação de lactato na hipoxemia, principalmente nas fases mais precoces. Não é muito utilizado não, mas é para citar. Encefalites também, diminuição do N-acetilaspartato, sobretudo as encefalites mais severas, como herpes, por exemplo. Na fase de reconstituição da encefalite, a colina tende a elevar, que está restaurando o tecido, né? Infarto, também de elevação de lactato na fase mais precoce, diminuição do N-acetilaspartato. Então, de uma maneira geral, gente, é isso aí, olhar para a espectroscopia como se estivesse lá indo lá para Petrópolis, né? Ver esse negócio aí, olhar para montanhas, né? É essa maneira como a gente olha a espectroscopia aqui, ó. Muito bem, gente, alguma pergunta aí? Alguém... Falei muito rápido isso? Alguém tem alguma coisa, gente? Pode interromper aí. Eu queria fazer um comentário sobre espectroscopia. Eu acho que espectroscopia para Alzheimer, para doença degenerativa, é uma perda de tempo, um negócio que custa um dinheiro desgraçado, uma perda de tempo danada. Não tem o menor cabimento, e no Rio de Janeiro é o único lugar que se faz isso. Se você falar isso em qualquer outro país, vão rir de você. Exatamente isso. Assina embaixo isso aí, Bebeto, e a gente já fala isso há bastante tempo, né? Mas, enfim, vamos indo, né? Bom, gente, então, alguém tem uma outra pergunta aí, gente, para fazer? Não?